Bem, jovens padrões, obrigado por virem mais uma vez para a aula da DT Nerd. Hoje a gente vai continuar a nossa segunda aula que a gente parou na terça-feira antes do carnaval. Estamos de volta. Agradeço muito por estarem todos aqui e a gente vai fazer a parte 2 sobre catálogos. Isso significa que vamos falar de estoque, vamos falar de ordenação de catálogo, vamos falar de otimizações da sua busca, vamos falar de produtos relacionados upsell, cross-sell, qual a diferença entre eles e como a gente usa eles no Magento. Vai ser bem interessante e bem legal. Ah, e não vamos esquecer que a gente vai falar assim do Elasticsearch, que eu mostrei aquela prévia para vocês no início. Tá? Então, eu vou recapitular alguns conceitos que a gente passou. A gente passou sobre produtos, produtos configuráveis, produtos virtuais. Explicamos o que é um catálogo, explicamos o que é uma categoria, mostramos como essa categoria funciona e como os produtos são mostrados, tá? Mas agora, a gente chegou a falar um pouco do produto, o cadastro do produto, o que é um atributo, o que é um grupo de atributo, mas a gente não falou de algumas especificidades do Magento que eu quero trazer para vocês. Eu vou começar por pricing e estoque. E por que eu começo por pricing e estoque? É onde todo mundo falha no Magento e onde você normalmente quebra o Magento, é no preço e no estoque, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês como a gente vai fazer isso bem feito e como funciona por padrão. Vou trazer da Open Source, tem alguns detalhes que podem ser um pouco diferentes quando a gente fala de Commerce Edition ou Cloud, né, que são as versões pagas. Mas o nosso foco é Open Source, vamos falar de Open Source. Aqui. Puxei aqui, a gente tá aqui, eu acabei de limpar cache, deu uma mexidinha aqui nos produtos. Então vamos falar dos nossos produtos. Quando a gente fala de produto, vamos pegar uma bag, né? Um produto simples, não tem variação, não tem nada. Vamos falar do preço desse produto. Vamos falar como funciona o estoque desse produto. Ele vai ser a base pra gente. Então, eu tenho um preço aqui que eu coloco, claro, o preço do produto. Esse produto custa R$ 34, né? Qual a diferença? Tá vendo que eu tenho um botãozinho aqui, Advanced Pricing? Exatamente isso. O que que eu posso fazer com esse produto? Eu posso colocar um Special Price. De falar, não, esse produto está em promoção por R$ 30, né? Porém, eu não indico que vocês usem o Special Price, a não ser que esse Special Price já venha de alguma integração. Por quê? Lembra que a gente fez Catalog Rule lá na outra aula? Catalog Rule, ela faz com que você possa aplicar esse Special Price em massa em vários produtos por um tempo determinado. Tudo bem, eu tenho aqui Special Price from with you. Se eu quiser uma coisa rápida, só para aquele produto, eu venho, crio o salve, beleza, o sistema reindexa, limpa a cache sozinho e vai. Funciona. Mas quando você vai fazer uma promoção, normalmente você não faz para um produto, você faz para uma série de produtos. Então, normalmente você faz: "Ah, não, eu vou dar um desconto baseado na minha margem, eu vou dar um desconto baseado na margem do valor do produto, então eu vou dar 5%, 10%, e não um valor específico". Aqui é quando você tem alguma coisa muito detalhe que você quer fazer para um produto específico, normalmente você usa, você pode usar, não é errado de maneira alguma. Mas para sua operação ficar mais simples, eu aconselho você usar a parte dos Catalog Rules. Cost. Para que serve cost? É para você definir custo, tá? Que é o quê? É o custo do produto, que seria no seu relatório. Você vai ter um relatório de lucro. Para ter um relatório de lucro, você tem que saber o custo versus quando você vendeu o produto, versus promoção e afim. Então isso é mais para relatório, não aparece para o cliente final. 99% dos meus clientes não usam esse campo porque o relatório fica no ERP, fica em outros lugares que não são no Magento. Tá? Já vou passar por essa tabelinha do meio Customer Group Price, não se preocupem, vai dar tudo certo. Minimum Advertised Price, isso é um negócio que a gente não conhece muito no Brasil, que é o que eles chamam de famoso MSP, tem desde o Magento 1. Existem alguns produtos que você não pode mostrar o preço de cara na listagem, o cliente tem que clicar para ver o preço. Isso é o MSP. A gente pode fazer um teste depois para usar, tá? E o Display Actual Price significa use config, que significa pela config do admin ele vai pegar umas dessas, né? O preço atual ele vai mostrar um gesture, que é quando você coloca o produto, quando você clica. Encarte, quando você adiciona o carrinho, então você adiciona o produto sem saber o preço, é meio esquisito. E esses dois últimos eu nunca usei, tá? Que é Before Order Confirmation, que é antes de você confirmar o pedido, ele mostra o preço final do produto. Então, assim, você mostra meio que um preço base pra ele, você mostra lá, esse produto é a 100. A hora que põe no seu carrinho, você fecha o pedido, no final ele te mostra que é 30. É esquisito, é uma coisa regra que veio dos Estados Unidos, se eu não me engano, eu nunca usei isso em projeto nenhum. Esses projetos para Estados Unidos, para Europa, Brasil, América Latina, eu nunca usei, tá? Mas é isso que funciona, se vocês quiserem a gente faz um teste. E aqui a gente tem os Customer Group Prices. O que que são esses Customer Group Prices? É literalmente isso. Então imagina o seguinte,
que eu tenho mais de um site, né? Eu tenho 2 sites. Então aqui eu posso escolher um site que tá em Brazilian reais. Eu posso ter outro site. Então imagina que eu tenho 2 marcas que vendem o mesmo produto do site. Eu posso ter um preço para cada site diferente. Ou que um site vende um produto em dólar e outro em euro. Eu posso ter um preço diferente para cada site baseado nisso. Mas também eu tenho uma coisa que é Customer Group. Ou seja, eu posso falar, mano, para o cliente não logado, eu vou ter para um produto, eu vou ter um preço fixo de R$ 50. Mas se o cliente for do grupo atacado, né? Se eu for do meu grupo atacado, uma unidade para ele, na verdade, 10 unidades desse cara no atacado, na verdade, vai custar 20 para ele. Então eu tô falando, quando o cliente fizer um login e o usuário deles tiverem um grupo de clientes diferente, eu literalmente mostro outro preço para esse cliente. Então imagina que você tem um cliente que é VIP, que você sabe que todos os produtos dele são mais baratos. Então você vem ali e mostra o produto mais barato para esse cliente VIP. Ele faz o login, ele vê outro preço. E como o Magento trata B2B? Lembra que a gente falou de B2B? É exatamente isso. Então quando a gente fala de um B2B, a gente pega um cliente, tem muito site que é B2B e B2C, né? Não é B2B2C. Um dia, se vocês quiserem, a gente comenta sobre o que é um B2B2C de verdade. A gente já fez um marketplace disso, foi um negócio bizarro. O B2B e B2C, você tem o site normal é B2C. Um cliente entra, ele compra com um preço normal de varejo, né? Não um preço de atacado, ele compra preço cheio. Aí, porém, vem um outro cliente que tem CNPJ, já tem um cadastro. Na hora que ele faz o login, ele identifica, ó, esse cliente não é de varejo, ele é de atacado. Então ele já mostra preços diferentes, o que é legal do B2B do Adobe Commerce, que é a versão paga. Você pode mudar a categoria, você pode mudar a página, você pode mudar tudo para esse cliente de B2B, tá? Diferente do Open Source, que você só pode mudar o preço. É um pouquinho diferente. Então, mas o que eu posso fazer? Tá vendo essa quantidade? Então vamos trazer aqui, ó, para todos os grupos de clientes esse sei lá, Just Fluffy Bag, sei lá o nome dele. Então eu vou colocar, se o cliente comprar 5, vou tirar o Special Price, ele vai pagar 30. Se o cliente comprar 10, ele paga 28. Se o cliente comprar 15, ele vai pagar 25. Significa o quê? Sabe aqueles sites que dão uma probabilidade de quantidade? Então, se o cliente comprar 10, ele paga um preço menor em vez da unidade? Então, vamos pegar esse produto. Beleza, estamos aqui. Então, você tá vendo que ele fala, ó, o produto é R$ 34. Mas se você comprar 5, cada unidade é R$ 30. Se você comprar a partir de 10, cada unidade é R$ 28. Se você comprar a partir de 25, a partir de 15, cada unidade é 25. Então você tem uma economia de 25%. Então, se eu adicionar um no carrinho, ele adiciona um no carrinho ao valor de 34. Se eu adicionar mais 4 no carrinho, ele vai automaticamente mudar o valor do meu carrinho para 30. Se eu adicionar os 15 direto, então eu vou adicionar mais 10 no meu carrinho, ele já me dá um preço de 25 pela unidade. Então esse é o famoso desconto progressivo. Então você dá um desconto progressivo. Quanto mais o cliente comprar, mais barato sai aquele produto para ele. Então você incentiva o cliente a comprar em mais volume. Principalmente quando você fala de vestuário. Então, por exemplo, roupa íntima, meia, coisas que o cliente está acostumado a comprar em volume. Você dá essa possibilidade para ele. Mano, em vez de você comprar um, compra 10 de uma vez que eu te cobro mais barato, mas compra 10. Então, essa é uma ideia de como você trabalhar esses preços no seu produto. Vamos voltar aqui. Então, falamos de preço e preço avançado. Vamos falar de tax class. No Brasil, é difícil você mexer com imposto. Por quê? Para B2C, por lei, para o cliente final, o preço já tem que estar com o imposto embutido. Você não pode demonstrar o imposto durante o processo de compra. Você pode mostrar imposto na nota fiscal e um monte de outro lugar, mas você não pode mostrar um preço para o cliente e depois adicionar o imposto. O preço que você disponibiliza para o cliente tem que estar incluso todo o seu custo e o seu imposto, menos o custo de frete para e-commerce. Porém, quando você trabalha com B2B, é diferente. B2B, cada cliente tem uma taxação diferente. Cada cliente tem regras diferentes. Então, às vezes, num estado, um cliente tem uma filial que naquele estado ele tem uma isenção de um imposto específico que facilita para ele comprar aquele produto a um valor mais baixo. Então, no B2B a gente acaba usando esses tax class, que é o quê? Qual a classe de imposto que aquele produto se enquadra na hora de calcular o imposto? Qual é o problema? O imposto do Magento é feito para os Estados Unidos, que é lindo. É tipo de produto, tipo de cliente, região do imposto, região de compra do cliente versus a de origem do produto. Você tem uma taxa de imposto única. Basicamente isso, tá? Às vezes tem uma variação ou outra.
Agora vai calcular imposto no Brasil, maluco. O negócio é bagulho é nervoso, tá? Então, normalmente a gente integra com ERP, com algum sistema de cálculo de imposto externo, porque o Magento não é preparado para trabalhar a complexidade que é a desgraça do imposto brasileiro. Tem empresa que eu já vi falando: "Cara, não tenho problema de pagar o imposto, o problema é que eu nunca consigo pagar o imposto certo". Sempre parece que tá faltando alguma coisa, porque é extremamente difícil fazer o imposto todo redondinho no Brasil para uma empresa, tá. Então por isso, isso existe, mas normalmente você sempre vai procurar: "Cara, você usa um ERP, né, seu ERP calcula imposto?". "Calcula". "Eu consigo usar uma API para calcular imposto?". "Consigo". "Então eu vou usar o seu ERP para calcular imposto, porque não tem erro". Entendeu? Então, fica a dica. No Brasil, tente sempre usar o ERP do seu cliente para calcular o imposto ou algum outro sistema que o cliente confie para calcular o imposto dele. É menos problemático e você tira a responsabilidade do e-commerce do cálculo do imposto e leva para outro sistema. Vamos falar um pouquinho do estoque. O que é esse estoque do Magento? É claro, é uma quantidade. Eu tenho 100 unidades no meu estoque. Mas eu tenho estoque status que eu posso falar, cara, esse produto tá lá, mas eu não quero vender ainda. Eu não posso vender ele, eu ainda estou em preparação. Meu sistema não está pronto para enviar esse produto por algum motivo. Então você põe ele out of stock. Por mais que ele tenha estoque, ele nunca vai estar em estoque. Coloquei em estoque, ele entra em estoque, tá? Só que eu queria trazer para vocês uma coisa que não é código. E de novo vamos falar de processo. Eu sei que vocês estão de saco cheio de ouvir eu falar de processo, mas é importante, você deve. E você cliente do outro lado também entender como é importante entender um processo. Como funciona o estoque para uma agenda, né? Eh, Vamos primeiro falar de como funciona uma operação básica de um e-commerce pequeno. Um cliente comprou um produto, pagou, foi aprovado. Significa que aquele produto não existe mais no estoque do site? Não. Por quê? Aquele produto não existir mais no estoque do site significa que ele não existe mais na prateleira do estoque, na prateleira física. Só que o cliente colocou o pedido e pagou. Mas não saiu o produto da prateleira física. Isso se chama reserva de estoque. Eu não tenho mais 100 unidades disponíveis no site, eu tenho 100 unidades físicas. Mas eu só tenho 99 para vender no site porque uma já está reservada para o pedido X. Isso é uma reserva de estoque. Então o Magento ele vai trabalhar sempre com a origem desse estoque, quanto ele tem físico, o quanto ele tem reservado para sair o quanto ele tem disponível para venda. Então é muito importante entender isso. Estoque disponível para venda é o que aparece no site. Mas, Sakai, quando que esse estoque alterado sai da reserva? Quando no Magento, quando a gente for falar de pedido, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe sobre esse processo. Quando você gera o shipment, que gerar o shipment no Magento é gerar o envio. É literalmente você fala, ó, postei pro correio o produto, foi. Eu não tenho mais o produto fisicamente no meu estoque. Agora sim esse produto foi embora. Significa que esse produto saiu da minha prateleira de estoque, saiu daquele endereço que a gente fala, né, o endereço do estoque, e ele foi enviado ao cliente, ou foi retirado pelo cliente, ou seja, fisicamente ele sumiu. Então, meu estoque físico sai de 100 para 99 e essa reserva de estoque de 1 some. Porque ela foi efetivada, ela foi retirada do estoque. Então, isso é estoque versus reserva de estoque. Eu sei que às vezes é complicado entender estoque e reserva de estoque para quem não está acostumado a trabalhar com processo. Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem alguém levantar a mãozinha no Discord, mandar alguma coisa no chat pra gente falar? Ó, aqui o Fábio tá trazendo pra gente. Já tive o caso de um cliente pedir preço maior do que o preço base. Eu nunca testei. Vamos fazer um teste agora? Isso é um negócio interessante. Eu nunca testei isso. Eu nunca precisei fazer isso. Olha que caso interessante. Vamos ali. Então vamos colocar a nossa Advanced Pricing. E vamos colocar aqui 15 unidades. Na verdade, o cara vai pagar 50. Opa, apertei o botão errado, ele não vai salvar. Ah, não, pegou. Vamos ver o que acontece? Por favor. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5. Recarrego a página. Ó, ele não aceita. A gente não deixa, tá? Porque ele força que isso é um desconto, ou seja, o preço tem que ser menor do que o preço base, senão ele não aceita. Aí que vem essa questão. Quando chega esse tipo de desenvolvimento, se você quiser isso, você vai ter que customizar o model do Magento de como ela faz essa validação. Você vai ter que encontrar o model do tier price que faz a validação, fazer o rewrite dele para poder ajustar essa regra. Eu prefiro isso. Eu adorei o que trouxeram aqui pra mim.
FAB. Cara, convence seu cliente que não é o jeito certo de fazer o negócio. Põe o preço mais alto, sei lá, e aí você vende um produto com unidade menor, você vende o produto em pack mais caro, você bloqueia o volume máximo da quantidade que o cliente pode comprar, mas não faz isso. Gostei da sua ideia, cara. Muito bom. Vamos lá, então vamos falar do estoque. Neste caso, a gente só tem uma fonte de estoque, tá fácil, tá mais simples de trabalhar. Então o que que a gente tem? A gente tem aqui Manage Stock. O que significa? Imagina que você tem um produto que você fala, mano, esse produto tem a rodo, eu nem quero saber quanto tem em estoque, eu tenho que me livrar dessa desgraça. Eu tenho 100 mil unidades em estoque, eu não quero controlar estoque disso. E chega unidade o tempo todo. Você vem aqui e taca no. Significa o que? Esse produto vai estar sempre em estoque, não importa o quanto venda, mas a gente nem controla o estoque dele, tá? Quantidade, significa tenho 100. Out of stock threshold, significa seguinte, isso normalmente funciona para lojas que vendem o produto que está na prateleira, que é o quê? Cara, normalmente quando você vende o produto que está na sua prateleira, você tem um cliente olhando pro imagina o seguinte, você tem 2 unidades do produto em estoque. Um cliente vai lá e compra as 2 no site, mas durante esse período, antes de você separar o produto e fazer o shipping dele, tem um cliente na sua loja que vai, pega o produto e compra. O que que você faz? Você tem que cancelar o pedido do e-commerce, devolver o dinheiro pro cara, te gera chargeback. E isso vai te ajudar a falar, cara, esse produto eu tenho que ter no mínimo 5 para vender no site. Ou seja, 5 produtos, ele está disponível. A partir de 5 unidades, ele vira fora de estoque. Minimum allowed quantity em shopping cart significa, cara, você precisa comprar pelo menos um. Ou você pode falar que o cara tem que comprar pelo menos 5 para poder comprar, ou seja, a unidade mínima de compra deste produto é 5. E a quantidade máxima você fala, cara, você não pode comprar mais de 10. Você tentar comprar mais de 10, ele vai bugar, não deixa trocar, não deixa adicionar, não deixa aumentar a quantidade do carrinho. Então o cliente só vai poder comprar até 10 unidades. Esse aqui é uma ideia boa para você, Fábio. Se ele quer subir o preço a partir de uma quantidade, bloqueia por compra. Quantity use decimals, sim ou não? Seria o quê? Uma quantidade que usa decimais é. Imagina que você vai comprar em gramas, né? Eu quero 1,5 kg de um grão. Eu quero alguma coisa fracionada. Ele adiciona frações, ele adiciona vírgula na quantidade que você pode comprar. Allow multiple box shipping, yes or no? Significa o quê? Que esse produto, quando você vender ele, tipo, se eu vendo 5 igual, você vai mandar na mesma caixa, ou você vai poder deixar que o cliente mande em caixas separadas. Back orders, aqui significa o seguinte: no back order significa produto acabou, não vendo. A low quantity below zero é aquele, cara, eu produzo esse produto, está sempre chegando, então eu vou deixar o cliente vender mesmo abaixo, eu vou ter estoque negativo, mas eu vou saber desse estoque negativo para correr atrás. E esse último significa eu vou notificar o cliente, então no carrinho vai aparecer uma mensagem para ele, ó, esse produto a gente não tem, a gente vai fabricar ele para você. Você pode até falar, ó, esse produto vai demorar 3 dias a mais para ser despachado comparado aos outros do pedido. Então, essa é uma maneira de você fabricar o produto e mesmo assim entregar o pedido. Notify quantity below significa o quê? A área administrativa vai receber uma mensagem quando o estoque do produto estiver abaixo no site. Ou seja, fala, quando eu chegar abaixo de 10, eu quero receber uma notificação. Quando chegar 9, ele vai mandar um e-mail e vai avisar você que o produto está acabando o estoque. Enable increments, isso aqui é legal. Increments é o quê? Você tem que comprar de incrementos. Então eu falo, você tem que comprar de 5 em 5 essa desgraça. Se eu não comprar de 5 em 5, eu não deixo. Então vamos ver o que acontece. Esse é um dos mais legais, que tem muito cliente que pede isso, esse increments. Então, se eu esperar uns 2, 3, limpou a cache. Então, ó, eu vou comprar dois aqui, ó. Eu adiciono ao carrinho, ó. Você pode só comprar 5 por vez. Então vem aqui, vai 5. Agora ele deixa. Então, fala, vou comprar 10. Ele deixa, tá? Então, de acordo com a própria quantidade, ele já deixa ou não deixa o cliente comprar esse produto. Quando a gente fala de preço e estoque do open source, é basicamente isso antes de eu entrar na parte de estoque avançado. Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem que eu volte alguma parte antes de eu entrar na parte de estoque avançado? Ou tá bem pra vocês aqui? Patrick perguntou pra gente: notify quantity below. Notifica o dono do e-commerce? Sim, ele notifica o dono do e-commerce. Os administradores do e-commerce são notificados para avisar que o produto está fora, está acabando o estoque e você tem que tratar este produto. O que seria backorders, Patrick? Imagina o seguinte: backorder é você ter um produto
que você fabrica ele ou você consegue uma encomenda muito rápida do seu fornecedor. Você fala: "Cara, eu quero vender esse produto de qualquer jeito. Então se acabar o meu estoque, eu mesmo assim vendo para o cliente, aviso ele: "Ó, seu produto vai demorar um pouquinho mais porque ele vai ser fabricado". Significa que você vende o produto sem ter o estoque, mas você sabe que você vai conseguir esse estoque num período curto de tempo para enviar para esse cliente. Então vamos continuar? Agora eu vou falar de stock sources. Isso foi uma coisa muito legal, que partiu da de uma das coisas que eu mais gosto do Magento. É isso, quando a gente fala do stock source, é o Multi-Source Inventory, né, o famoso MSI. Se eu não me engano, saiu na 2.3, que é uma das coisas que eu amo do Magento. Isso partiu praticamente da comunidade do Magento fazer isso e foi adotado pelo core da plataforma, e aí foi melhorado e afins. Mas isso surgiu da comunidade, não surgiu da Adobe, não surgiu de ninguém. Foi a comunidade que fez isso. Muito legal, muito bom, tá. Então o que que é o Multi-Source Inventory? Imagina o seguinte, que você é uma empresa que tem várias lojas, né, e você quer usar essas suas lojas como estoque também. Então você pode fazer, ó, que você tem essas 3 lojas em 3 cidades diferentes, você cria fontes de estoque, cadastra o produto dentro desses estoques separados e você consegue gerenciar o estoque de cada um. E na hora do envio, você ainda fala de qual estoque você está tirando daquele produto. Então você controla esse estoque de uma maneira muito legal. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês de novo, vamos tentar não entrar no exemplo prático, né. Então aqui, eu vim aqui em Stores, Inventory, Sources. Então, essas são as minhas fontes de estoque. É, de onde eu vou tirar o estoque? Eu tenho o default, mas eu posso vir aqui e criar loja SP. Então, chamo ele de loja SP. Você pode colocar que ele é um pickup location ou não. Então, aqui, por exemplo, ó, vou colocar um campo mais 55, 11, lá, 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 tá? E aí você tem que colocar país, Brasil, estado, Paulo, cidade, São Paulo, rua, Avenida Pavão, postcode, não lembro o CEP de nada mais. Então aqui, é isso. Você fala, se você quiser colocar latitude e longitude, fica ainda melhor. E de pickup location, você ainda pode colocar a descrição. Olha que bonito. Então você fala, ó, loja da Avenida Pavão, né? E aqui, você põe uma descrição. Então vem aqui, ó, Lore, Y, Dólar, A, C, D, MEI ainda, porque eu não tô com preguiça de criar uma descrição. Então você tá falando, o cliente ainda pode usar essa loja como falar, não, eu não quero pagar frete, eu vou lá e pego. Tá pronto. Você não precisa customizar isso. Então você pode usar os fontes de estoque para ser um lugar que o cliente pode ir lá e buscar e fala, você só busca onde tem estoque, né? Então eu vou salvar isso aqui. Vou voltar e ainda vou editar o nosso padrão ali, o estoque default. Eu vou colocar aqui, ó, loja RJ. E aí eu vou colocar aqui contact info, beleza. Ah, não, não pode ser usado como stock pickup location, beleza. Padrão não pode, não lembrava disso. Então vamos lá. Vamos voltar no nosso Just Duffel Bag. E aí quando eu vim no inventário aqui agora, cadê o inventário? Cadê o estoque? Vocês acham em algum lugar? Alguém tem alguma ideia de onde esteja esse estoque? Esse estoque foi parar lá embaixo. Porque agora a gente tem stock source. Então ele vai falar, ó, que nesse default stock source, vamos falar que esse é um CD que sai do produto. Você tem 100 unidades desse produto e você vai notificar abaixo de 10. Só que eu vou falar, cara, eu também quero falar que esse produto está na loja de São Paulo. Só que na loja de São Paulo eu só tenho 15 unidades e está em estoque. Só que você vai me avisar abaixo de 5 unidades, esse porque eu tenho uma quantidade menor. Só deixa eu ver que tem que ter uma config que tem que estar pronta ali, que eu não me lembro se eu habilitei nessa loja. Vai ficar em Shipping Delivery Methods, em Store Delivery. Aí. Habilito o In-Store Delivery. Beleza, Pickup in-Store. Manage Stocks é o quê? O estoque é por site. Então você pode ter sites que usam as mesmas fontes de estoque ou não. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, eu vou criar mais um estoque e eu vou falar que esse estoque é um estoque de Pickup in Store. E aí, esse estoque é para essa loja e esse estoque source vai associar essa loja, tá? Salve, continuo. Beleza. Vou ter que limpar cache. Vamos procurar lá o just alguma coisa, bag.
Eu escrevi o nome do produto errado pra variar, né. Eu não lembro o nome desse produto, nunca lembro, mesmo sendo padrão. Jost Duffel Bag. Jost. Vamos lá. Eita, o que aconteceu com esse produto? Pick-up in Store deu zero pra ele? Deu zero? Por que você deu zero pra ele? Fiz alguma meleca. Ah, é porque eu comprei muito item, né? Ele deixou o item fora de estoque. É, não tem jeito. Ele tirou do Pick-up in Store. Então vamos lá de novo. Beleza, abriu o produto. Vou comprar uma quantidade, só pode comprar 5 por vez, que eu não tirei a config. Então vamos lá. Proceed to checkout, ele vai guardar meu último endereço. Pick in Store. Ele fala aqui, ó. Vamos lá, Sakai, arroba TheITNerd.io. E aí você vem e seleciona uma loja, ó. Então aqui, ó, loja da Avenida Pavão, ship here. Então eu tô falando, mano, você vai entregar lá, esquece, você não vai entregar no meu endereço, ele nem pede o endereço, você vai mandar lá. Escolhi ali, agora ele escolhe, ó, você vai ter que pagar, não vai, amigão? Então vai aqui, põe seus dados de pagamento e fecha. Então essa é a diferença do Pick-up in Store do shipping. Não deu certo a primeira tentativa, por quê? Por dois motivos. Um, a gente tinha colocado uma quantidade muito baixa, eu vendi essa quantidade. E o outro é que eu não tinha criado o estoque. Então, mexendo com o estoque, eu crio a fonte de estoque e eu configuro os estoques também. O estoque padrão você não mexe, você não pode mexer nele, mas eu posso depois criar um estoque por website associando tudo que eu preciso. Com alguma dúvida, vocês querem que eu repasse? Vocês querem que eu refaça essa parte que eu me atrapalhei um pouco? Vocês querem que eu passe de novo por isso? Beleza, Fabião. Vou te explicar o Saleable Quantity. Então vem aqui. Vamos falar dos produtos, tá? Tá vendo aqui? Que ele tem aqui, ele tá falando, ó, você tem o Default Stock Source, 100 unidades. Mas, na verdade, você tem 65 disponíveis para venda, porque você já vendeu muita unidade disso aqui. Esse aqui você também tem 100 unidades, mas você só alocou pickup in store 5 unidades. Então você ainda tem 95 unidades que você pode fazer um pickup in store. Então, o Saleable Quantity é literalmente isso. Então, vamos tentar dar um exemplo prático aqui de novo. Imagina o seguinte, eu tenho as duas canetas. Fabião, você vem aqui e compra essa caneta. Uma das duas, são iguais. São as duas que eu tenho em estoque. Significa que você já tem essa caneta na sua mão? Não, essa caneta não tá na sua mão. Ela não foi despachada para você, ela não foi pro correio, não foi pra transportadora. Ela ainda tá no meu estoque. Que é a minha mão? Aqui, tá no meu estoque, certo? Mas, quando o cliente tentar comprar, eu falo, cara, eu não tenho duas, essa aqui já é do Fábio, você só tem essa para comprar, você quer? Isso é o saleable quantity, é o quanto eu ainda posso vender versus o que ainda está reservado para o meu cliente receber ou buscar. Então imagina que eu estou numa loja e aí ele reserva a quantidade. O cara vai lá, ó, chegou o pedido, reserva a quantidade que vai vir alguém, ele vai lá, embala, guarda bonitinho na caixinha. E aí a partir desse momento ele vai chegar lá e vai falar, ó, eu não tenho mais duas unidades. Uma já está reservada ali para aquele cliente que vai vir buscar, eu só tenho essa. Então você vai comprar essa. Você tem uma unidade, não duas mais para comprar. Apesar que fisicamente eu ainda tenho duas no meu estoque. Uma está reservada para um outro cliente que já comprou. A gente terminou agora tudo que é o cadastro básico do produto. Vamos falar um pouco sobre recomendações. Numa agenda open source, você tem que fazer tudo manualmente, desculpa, mas é a verdade. Você tem que fazer tudo na mão. Que é o seguinte, você tem três tipos básicos de recomendação inicial no open source. Você tem produtos relacionados, você tem upsell e cross-sell. Related, upsell e cross-sell, que a gente chama, né? Relacionado, você vai meio que pegar produto que é parecido. Então, por exemplo, eu tenho um notebook Core i7 com 8 GB de RAM. Relacionado, você mostra um mesmo notebook, só que com 16 GB de RAM, ou um notebook parecido. Isso é um relacionado, são produtos que são parecidos. Upsell é o que você vê muito em Amazon e Mercado Livre, que é o quê? Cara, você já tá comprando um notebook, você não quer comprar uma película para a tela dele? Você não quer comprar um carregador extra? Você não quer comprar uma maletinha? Você não quer comprar um mouse junto? Então, eu seleciono quais produtos eu quero comprar junto e eu compre junto. Então, de acordo com aquele produto, eu mostro opções de acessórios, eu mostro opções de outras compras que ele pode comprar em conjunto com aquele produto que vão melhorar a experiência dele. Cross-sell são produtos que é aquele do carrinho.
Ah, e baseado no seu carrinho, compre estes produtos também. É a mesma coisa, só que é relacionado. Ah, com relação a esse produto, quando esse produto estiver no carrinho, eu vou mostrar o produto A, B e C. Quando o outro produto estiver no carrinho, eu vou mostrar o B, o C e o D. Então você escolhe quais produtos vão mostrar quando o cliente estiver no carrinho, quando o cliente estiver na página de produto. Vamos pegar o mesmo produto que a gente está testando aqui, esse Just Do Full Bag aqui, deixa eu pegar até o nome dele para buscar de novo, ele já cai direto no produto. Então vamos lá. Tenho esse produto, ele não tem nada de recomendados. Se eu vier aqui no cadastro do produto, eu tenho Related, Upsell e Cross-Sell. Então eu falo, ó, Upsell Products são meus produtos de upsell. O que que eu vou vender a mais? Related Products. Então eu vou adicionar. E aqui, pessoal, eu vou adicionar algumas mochilas XYZ aqui, tá? E para cross-sell, ele vai adicionar esses daqui. Beleza. Significa que eu vou salvar este produto. Ah, agora sim. Ó. Ah, falei. Eu tinha feito alguma meleca. Foi essa meleca que eu fiz. Então vamos lá. Trouxe aqui pra vocês essa configuração que eu fiz aqui meio maluca. Então, ó, Related Products. Então você adiciona, fala, ah, eu tenho essa mochila aqui, eu quero adicionar essa junto, tá? Então, quando eu adicionar esta mochila ao carrinho, 5 unidades, no caso que é obrigatório, ele já vai adicionar todos os outros juntos. Então, imagina que eu tivesse um celular, eu tenho uma capinha, eu tenho um carregador, tenho alguma outra coisa. E esse outro produto aqui é relacionado, você não compra daqui, você abre, ó, é um outro produto que você pode gostar. Se ele tiver produto relacionado, ó, ele vai ter, e assim por diante, você vai navegando por isso. Quando você chega no carrinho, mesma coisa, ó, os seus produtos ali, ó, mais escolhas, baseado no seu carrinho. E daqui você sim adiciona direto ao carrinho. Tá vendo? Vem e adicionei diretamente ao carrinho, tá? Então, essa é a diferença. Quando a gente fala de upsell, é o quê? Upsell é o que eu posso comprar junto. Então eu vou comprar isso mais outra coisa. Você seleciona. Até abriu errado, mas tudo bem. Aí, pronto. Beleza. Então aqui, compro junto. Seleciono e compro junto. Aqui eu vou para a página do produto. No carrinho é a última interação. Cara, você tem isso no carrinho. Tenta comprar isso junto. Então isso é upsell, cross-sell e related. Aqui é um pouquinho complicado. Eu queria ver se vocês querem que eu repasse alguma coisa. Que eu explique isso de novo para vocês. Por quê? Na Adobe Commerce, na versão paga, isso é automático, você faz por regra. É coisa mais linda. Você fala, ó, você relacionado, você mostra produto da mesma categoria, de mesmo preço. No upsell, você mostra o produto, se ele for da categoria celular, você vai mostrar celular acessórios. Então você consegue criar regra e ele sozinho coloca os produtos relacionados, cross-sell, upsell. Então isso fica a sua escolha depois como regra, tá? E aqui, pessoal, só para lembrar vocês qual foi a minha falha que a gente ficou buscando aqui. Quando você associa um novo estoque a um website, se o default stock estava no website, ele perde, tá? E qual é o problema no nosso default stock? Eu não posso dar assign stock sources, eu não posso fazer nada. Ele é um estoque que eu não posso mexer. Então, se você precisa gerar um estoque, pense o seguinte: desde o início, você precisa fazer com que o stock source seja da maneira que você precisa, tá? Então, lembrando, isso aqui é importante. Eu sofri um pouquinho agora com isso que eu não lembrava. A partir do momento que eu associo ele ao main website, o outro some. Se eu for voltar ali, ó, esse aqui sumiu. Ele não é mais válido. Então, eu vou voltar e deixar ele, porque o sample data vem tudo em cima do default stock source, tá? Então, a gente fez um teste aqui com Pickup in Store, a gente falou de preço, a gente fez teste de produto relacionado, cross-sell e upsell. O que falta para a gente falar aqui é mais a parte de Elasticsearch, otimizadores e afins, que é uma parte um pouquinho mais de regras. Quando a gente fala de Elasticsearch, é um módulo muito forte de mercado que otimiza muito a sua integração com o Elasticsearch. Então ele vai trabalhar otimizador de busca, vai trabalhar dicionário tesouros, vai trabalhar até uma análise de busca para você que é bem legal, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Quando a gente olha aqui, eu tenho o que a gente chama de Search Relevance, né? Que é como você vai configurar. Você vai habilitar full text? Você vai colocar phrase? Isso aqui é uma configuração mais muito detalhada, a gente mexe pouco.
Mas aqui você habilita phonetics e fuzziness. Fuzziness é o quê? Significa que você trocar a letra de lugar, igual eu faço direto, que eu troco as letras na hora de digitar, ele mesmo assim aceita. O spell check, tipo, se você escrever iPhone com F, ele encontra com PH. Então vamos escolher um teste, por exemplo, ó. Breath Easy Tank. Então vou escrever, ó, Easy Tank. Ele encontrou esse produto. Agora eu vou escrever Easy Tank, com I. Olha qual é o primeiro produto que ele encontrou. Com Y. E esse é o negócio. A fonética, ele vai saber diferenciar o Y do I. Às vezes põe com E, você troca o F pelo PH, CH por X, S por Z, ele entende. E ele traz essa busca mais otimizada para vocês. Meio que faz a correção ortográfica para o cliente. Agora, o fuzziness é isso aqui. Imagina que eu escrevi assim, ó. Eu não encontrei uma coisa para easy. Mas, ó, o primeiro que ele traz, easy, ele troca o Y e o S de lugar. Isso faz com que otimize a sua busca através desse fuzziness. Ou seja, ele troca as letrinhas de lugar para ver, opa, tem isso aqui que eu não achei, mas isso aqui é muito parecido. Vamos dar uma olhada nisso aqui. E o Thesaurus Configuration, isso aqui a gente vai falar que é sinônimo e Query Expansions. A gente vai falar do que é expansão e do que é sinônimo, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro. Vou entrar em Thesaurus por último, que é o mais complicado. Então vamos aqui que eu vou em Woman Tops. E eu vou falar que por algum motivo eu quero tratar produtos. Primeira coisa que eu vou falar. Eu quero tratar promotion. Então eu vou falar produtos em promoção. O que é esse modelo? Ele chama de constante ou baseado no atributo. Você pode falar também, eu quero colocar os produtos mais baratos no início ou mais caros no início. A gente já vai fazer um exemplo para brincar sobre isso. De quando até quando essa regra é ativa? Para o que ela aplica? Para uma busca, para o autocomplete da busca, para uma categoria e para o widget de produto, que eu já vou mostrar no final, é como você põe um produto na home, como que você põe lista de produtos em páginas de landing pages. E aqui apply to product significa para qual você vai aplicar isso. Então eu vou falar que para todos os produtos que estiverem com imagem, para todos os produtos que estiverem em estoque e para os produtos que estiverem em promoção. Eu vou aumentar 30% de quanto ele é relevante numa busca. Você pode vir até aqui e falar, eu quero ver como vai ficar a categoria de woman. Ó. Ele até traz, ó, aqui você não tinha promoção, nada disso entrou. Vou testar outra categoria. Promotions. Eu tenho produtos em promoção que a gente fez. Vamos ver, eu lembro que eu vi alguma coisa em Gear. Ah, legal, aqui apareceu, ó. Esse produto estava em promoção, então ó, ele subiu 30%. Antes era o Sprite Yoga que estava na frente. Então se eu for nessa categoria agora, que é Gear Bags, no caso, né? Porque Gear não tem produto no padrão do Magento. Ó, os produtos em promoção, eles vão entrar aqui, tá? Não entrou por quê? Sim, por causa da cache. Então eu vou ter que vir aqui, limpar a cache. Limpa a cache. A partir desse momento, quando eu recarrego a página, limpo o cache. Limpo o cache. Aí, a papelagem de comando é mais rápido, hein? Pronto. Primeiro item, item em promoção. Ou seja, você aumenta a relevância do item em promoção. Mas você também pode falar, ah, agora eu quero criar uma outra regra também, que vai servir somente, eu vou colocar melhores avaliados, que é o que ele deixou disponível ali para mim. Então eu vou falar de product rating. Quanto melhor avaliado for um produto, melhor ele vai ser colocado na busca. E aí o que eu posso fazer? Existem dois tipos, tá? Isso aqui para quem conhece mais de matemática, para quem conhece um pouquinho mais de como isso funciona. Então, isso, se eu não me engano, é uma função linear, isso é uma função, eu não lembro, um é log e o outro é alguma outra coisa. Então, são tipos de função. Significa o quê? A linear é quanto maior o valor, mais aquele produto sobe na lista. Ad medium significa, cara, no começo ele sobe mais, você viu? Ó, ele bate aqui no começo, mas ó, quando ele tá com 2, ele já não pega tanta relevância como se fosse aqui, tá? E o high, o low significa, cara, não vai fazer ele vai melhorar um pouquinho mais no início, mas ele não vai dar tanta relevância assim para todos os produtos. No caso, eu vou deixar um high pra gente sentir essa diferença, tá? E o boost value multiply significa, cara, pra mim
eu tenho que a nota do produto é de 1 a 5, mas 1 a 5 é muito pequeno, porque eu tenho regra que adicionar 99, tenho regra que dá boost de 3, 4. Então essa pra mim é a principal, vou dar um boost de 5, né. Então a mesma coisa eu venho aqui, por exemplo, eu vou dar na default category isso aqui pra gente. Olha, ele já fala, ó, quais produtos subiram no score. Ó, esse aqui tá no score, porque ele tem o score do outro já da promoção que a gente pôs, mas esses subiram também. Então se eu vim aqui tacar 50, falar, não, vai ser 50, vou dar um preview, ó, ele sobe, porque ele provavelmente tem review também. Então ele tá subindo junto, entendeu? Então aqui eu vou pôr vezes 1, salve, continuo. Mexi nessa questão, tenho que mexer na cache. Então a partir do momento que eu vier aqui, ó, limpei a cache, recarrego a página. No início, eu tenho os produtos que são melhor cotados e que tem mais reviews. Então, ó, eu vou trazer eles pra cima, ó. Os que estão com melhor review, vem pra cima. Mas, Sakai, por que que esse Save Shoulder Tot aí que entrou, ele tá na frente do outro que tem um review que tá um pouco maior? Porque ele tem duas regras aplicando nele. Esse produto tem a regra da promoção, mais a regra dessa análise dos clientes, desses reviews dos clientes. Então ele soma as duas regras, ele não faz uma regra sem a outra, ele soma tudo. Então você consegue somar as regras e fazer com que o seu catálogo se atualize as posições dinamicamente. Você pode falar que produto fora de estoque vai ter uma relevância menor. Então você pode até falar aqui, ó, que eu vou criar uma outra regra, por exemplo, falar, cara, tem uma marca de produto que vai sair de linha, por algum motivo eu não quero vender. Então assim, ó, linha saindo de estoque. Eu não quero mais vender esse produto. Então eu falo que se o produto for de, sei lá, category gear for um de. Vou colocar qualquer coisa pra pegar todos os gear aqui. Eu vou colocar menos 99. Então, quando eu colocar aqui em gear, dar um preview, ele vai colocar uns cara pra cima e uns cara pra baixo, tá vendo? E uns cara reto. Então ele sobe uns, desce outros e essas regras vão sempre se somando. Isso significa o quê? Você consegue literalmente pegar e puxar para o seu cliente maneiras de você ordenar o catálogo dele automático. E você consegue isso através de regras. Então, cara, o produto alterou, o produto saiu de estoque. Ele vai lá pro final, se ainda quiser mostrar aí na lista, mas o produto ganhou um review a mais. Ele sobe, o produto entrou em promoção, ele sobe. Você não tem que ir lá manualmente, como a gente mostrou na primeira aula de catálogo, e alterar a posição do produto. A posição vai se alterar sozinha. É isso que são as regras de optimizers, né? Os optimizers, otimizadores. É isso, ele otimiza como os produtos aparecem na categoria, aparecem numa busca, mas mais baseados para regras de qual produto vai ser, se ele tá em estoque, se não tá, qual atributo e como você vai tratar isso. Dos tesauros, né? Dicionário tesauros. Isso é muito forte lá fora, que é dicionário de sinônimos e expansões. Então eu vim aqui, criei um sinônimo. Quando a gente vem aqui, ó, eu crio tipo sinônimo ou expansão. Eu criei o meu sinônimo, que é esse sinônimo, ele é para todas as lojas, está ativo. Eu separo por vírgula. Backpack significa bag, significa bolsa, significa mochila. Salvei. Só para desencargo de consciência, vou forçar uma reindexação para puxar tudo lá para dentro. E agora eu vou escrever mochila. Cara, a mochila é em português, o site tá inteiro em inglês. Ó que doideira. Apareceu. Aí eu vou buscar por bolsa. Mesma coisa. Vamos ver na busca? Bolsa, ó. Pegou Close as Mesh, beleza. Ele pegou pelo Thesaurus, mas pegou, né? E qual é a diferença entre o sinônimo e uma expansão? Então, uma expansão significaria, por exemplo, você trabalhar os plurais, os outros adjetivos que existem. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, plurais. Eu vou colocar reference term, bag. Bag pode ser bags. Pode ser bagging, sei lá. De Bilbo Baggins, né? Ah, aí eu posso colocar que backpack pode ser backpacks, né? Então vamos lá, criei as expansões, mesma coisa. Vou só forçar uma indexaçãozinha. Então quando eu escrever backpacks, que é maior do que bolsa, ó, ele traz para mim o backpack através da expansão. Então a expansão são que outros termos existem para este mesmo termo, mas que são expansões.
Plurais, feminino, masculino, que outras maneiras o cliente pode escrever esta palavra, mas que vem da mesma palavra. Agora, sinônimo é que outras palavras têm o mesmo significado desta palavra. Ficou claro isso para vocês? Então, a diferença entre sinônimo e a expansão é: sinônimo é outras palavras que significam o mesmo do que essa palavra. Bolsa, mochila, por exemplo, podem significar a mesma coisa. Mas, por exemplo, expansão, bolso, bolsas, mochila, mochilas, expansões desta palavra, em como essa palavra pode ser escrita de maneiras diferentes, que não é um sinônimo, porque vem da mesma palavra, conjugação de verbo que o cliente pode escrever, masculino, feminino, como você precisar. Mas isso vai otimizar muito a sua busca. Boa pergunta do Fábio. Imagino que eu vou ter que colocar milhões de sinônimos, etc. Vai ser na mão ou tem que ter alguma coisa inicial? Seguinte, o offload desse processamento vai todo para o Elasticsearch. Então eu já tive um problema de um cliente adicionar sinônimo até fazer bico, sabe? E aí ficou lento o Elasticsearch. Então se ele teve que aumentar o poder de processamento do Elasticsearch, tem que tomar cuidado com esses milhões de sinônimos, porque você tá jogando tudo para Elasticsearch. Você pode, só que você vai ter que fazer ele ficar mais parrudo para aguentar esse volume de interação que ele vai ter que buscar para melhorar essa busca, tá? Então, sim, não tem nada inicial, você precisa trabalhar. Existem dicionários tesauros por aí, mas se você colocar coisa desnecessária que não é do seu produto, só vai deixar o seu site mais lento desnecessariamente. Vamos pro próximo? O próximo a gente vai falar de Search Usage, que é o quê? Aqui, como, cara, é um ambiente de teste, me desculpem, mas eu não posso mostrar ambiente de clientes meu ao vivo para vocês. Aqui ele vai falar, tipo, ó, desde o dia 13 até dia 28, sei lá. Ele aplica aqui, ó, ele fala, ó, quantas buscas tiveram, quantos page views tiveram, quantas sessões tiveram busca, quais os termos mais buscados, o que foi mais usado spell check, ou seja, o que o cliente mais erra na hora de digitar para você criar rewrite, sinônimos, quais que são os termos mais usados, qual que é o nível de conversão de clientes com busca sem busca, dá nível de conversão por palavra-chave. Então, é um relatório muito legal quando ele está completo. Infelizmente, no ambiente que a gente está, que é um ambiente de teste, eu não tenho muita coisa para mostrar. Mas isso é um dashboard que ele te dá a partir do Elasticsearch, algumas coisas que ele rastreia já para trazer para vocês. É bem interessante. Índices. Ele vai falar para vocês qual índices estão, quantos documentos existem nesse índice, se ele está vivo ou não. Tá? Inclusive, você pode ver o mapeamento, quais atributos estão, qual que é o mapeamento, como está montado esse índice no Elasticsearch e até as configurações dele. Então, você vê mapeamento, config, você vê tudo. Então, tudo que foi gerado, você consegue ver para ver se está dentro, se não está, se o Elasticsearch está fazendo alguma coisa diferente do que você precisa. E o análises é bem interessante para você falar, ó, eu quero no indexer de produto, eu vou falar do analyzer phonetic. Então, text analyze é para você ver se a sua fonética vai funcionar. Então, se eu escrever iPhone, ele encontrou IFN, essa é a fonética. Então, eu vou escrever iPhone, ele trouxe IFN. Eu vou escrever iPhone, ele trouxe FN. Então você vai mostrando aqui pra ele, cara, o que acontece se eu digitar isso? Qual que é a fonética que ele busca? Se eu digitar isso, qual que é a outra fonética que ele pode buscar? Então você traz aqui a análise pelo índice que você tem para ver, ó, os tipos de possibilidades que ele tem. Então eu vou aqui, por exemplo, para um sortable, iPhone. Ó, ele fala que é iPhone, position, start offset. Então, de acordo com todos os analyzers possíveis, ele fala, ó, como você pode fazer isso? Como você pode, como o sistema vai travar isso? Para mim, o mais interessante aqui é o do Phonetic para tratar, porque você realmente consegue saber, né, como esse texto está sendo tratado por questão fonética. Então, ó, inclusive, se você colocar com uns Y e um Z no início, às vezes ele até pega, ó, iPhone. Ele não pegou porque começa com E. O E tem uma fonética diferente. Mas, ó, FN, ele já pega outra coisa. Então você tem que tomar cuidado com o que você vai colocar para você saber se é fonética. Às vezes você tem que fazer um rewrite, entre outras coisas. Eu vou mostrar uma última parte da busca para vocês,
que é aqui quando a gente vem em marketing, tem um negócio chamado Search Terms. Por que eu tenho um Search Synonyms aqui? Porque o Magento, no padrão, também tem sinônimos, mas do Elasticsearch esse aqui não fufunfa, então você tem que usar esse. Search Terms significa o seguinte, imagina que eu vou colocar aqui tops. Só que eu falo, cara, quando o cliente digitar tops, eu quero mandar ele para essa categoria. Então eu vou vir aqui, eu copio essa URL a partir do primeiro barra, digito aqui. Ah, tem que ir com HTTPS? Tá bom. Me enche o saco. Então põe com HTTPS a URL inteira. Coloquei. Então a próxima vez que eu digitar tops, ele me manda para categoria. Então você tem, se você vende Apple no seu site, o cliente digitar Apple, em vez de você mandar ele para uma busca de Apple, você manda ele para a categoria da Apple, com o logo da Apple, com os produtinhos da Apple, tudo bonito, do jeito que você quer. Dessa parte do Elasticsearch que a gente falou de optimizers, a gente falou dos relevâncias, dicionários tesauros, que aí são sinônimos e expansões. A gente trouxe aqui também a parte de redirecionamento do termo de busca. Mas não acabou. Agora eu vou dar a cerejinha do bolo da busca para vocês desse Elasticsearch, que é lindo. Ele tem um negócio aqui chamado de merchandiser. Então eu posso falar, por exemplo, tops não é uma boa porque eu já tenho aqui. Então eu vou falar de bag. Quando eu buscar bag, ele vai falar, cara, essa é a busca. Mas eu quero falar, então eu vou fazer o seguinte, ó. Cara, isso aqui não é bag, nem mostra isso na busca. Isso aqui não é bag, não mostra na busca. Isso não é bag, não mostra na busca. Então eu salvo isso aqui, eu venho e busco bag. Ele escondeu os produtos que eu não quero na minha busca. Eu posso literalmente mudar ainda e vir aqui na mão e falar nesse merchandiser. Cara, eu quero que este produto estejam no meio, mas esse é o último, depois esse, porque eu quero primeiro os coloridos, né? Então, ó, coloquei aqui. Você vai, ó, você troca. Falo, não, a posição tá errada. Não, ainda tá aqui. Esse aqui vai pro final. Salve e continua. Vem aqui. Pimba. É lindo. Você consegue mexer e isso sobrescreve o optimizer. Então, se você colocar um na mão, ele trava na mão. Nem o optimizer tira ele dali, a não ser que ele saia fora do estoque ou desabilite o produto não sai, tá? Então, isso que é o legal quando a gente fala dessa parte do Elasticsearch, porque ele traz pra gente essa parte do merchandiser, que em teoria você tem uma parte disso um pouco menos elaborada na commerce, mas existe. E aí, pessoal, eu acredito que pelas minhas notas a gente já passou sobre tudo de catálogo para vocês. A gente falou de Elasticsearch, a gente falou dos Optimizers, a gente falou de tudo. Tem alguma coisa que vocês queiram saber diferente? Tem alguma coisa que vocês querem que eu repasse? O Fábio trouxe dá pra fazer o mesmo na categoria Tem Como, e a gente fez isso na nossa primeira aula, é só mostrar lá no vídeo, tá? Que tem como, mas eu mostro aqui de novo para vocês, não tem problema nenhum. Vim pro meu code, vou abrir qualquer categoria aqui que eu tenha, e aí eu vou aqui, por exemplo, em Gear Bags, e é a mesma coisa. Eu venho aqui e eu seleciono quais eu quero, ordenar na mão e se eu quero esconder alguma coisa. Vem aqui e esconde. É a mesma interface, é a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, né? Porque é uma categoria, o outro é um termo de busca, mas funciona. E funciona lindo. Pessoal, eu não tô brincando. Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês é de graça. Sim, eu não tô brincando. Tudo isso é de graça. Esse módulo do Elasticsearch é de graça. Procura no GitHub. Smile Elasticsearch. É uma empresa francesa. Os caras têm um módulo fantástico. Funciona muito bem e eu uso em todos os meus projetos desde o primeiro dia que eu usei esse módulo. É lindo e eu sempre uso e sempre vou usar. A versão paga eles falam que é até melhor. Até fiz um call com eles, mas eu não consegui um projeto que eu encaixasse a versão paga ainda. Inclusive, eles fazem inteligência artificial dentro da versão paga, junto com o da Adobe ainda. Então é bem interessante. Eu tenho vontade de testar essa versão paga, eu só não tive a oportunidade ainda. Bem, pessoal, o que eu tinha de conteúdo para aula de catálogo hoje foi isso. Eu quero agradecer muito a todo mundo de novo. Tiver uma quantidade muito boa de viewers de novo ao vivo. Esse vídeo, assim que eu puder, vai estar no YouTube. E vamos lembrar, a nossa ideia é fazer um curso de graça para que todo mundo aprenda a usar o Magento direito. E essa seja a melhor comunidade de e-commerce, pelo menos do Brasil, tá? Então essa é a ideia. Se você quer a ideia de algum conteúdo para eu trazer para você, se você tem alguma dúvida, me chama no Discord, me chama no Instagram, minhas mídias sociais estão em tudo quanto é canto.
me chama, eu tô aberto para receber crítica, para receber pedidos de vocês, tá? Próxima aula, a gente vai falar de pedido. Porque e-commerce vende? Então a gente vai falar de pedido. Fica ligado aí que a gente volta na próxima. Obrigado por estar até aqui com a gente, pessoal, e vamos fazer do Magento a melhor comunidade de e-commerce do Brasil. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.